Olá, a ideia para hoje é um ponto bem furado que pode ser feito de duas maneiras. Somente na máquina e depois usando a máquina e a frontura. Eu vou fazer um selecionado um por um na máquina. Essa agulha que veio para cima, transporto para o lado. Primeira carreira feita, faço duas, seleciono novamente a mesma agulha e desço, que ela desmanche o ponto. Pego o remalhador, venho nessa agulha que foi derrubado o ponto, formou duas laçadas. Refaço o ponto e coloco ele nessa agulha da direita. Venho no próximo ponto, refaço e coloco na mesma agulha. Próximo ponto, venho para essa agulha. Estou refazendo o ponto que foi desmanchado antes. Marco bem o começo que eu fiz. Se eu começo na direita, começo da direita para a esquerda, vou fazendo a continuação. Se eu começo da esquerda, também, sempre na continuação. Não posso fazer ora num lado, ora no outro. Então, a primeira agulha aqui não recebeu ponto. Essa outra recebeu 2. A próxima agulha não recebeu ponto. Essa outra recebeu 2. Deixa eu pôr um pente aqui. Faço duas carreiras, seleciono novamente a mesma agulha de antes, trago para cima. A mesma agulha que foi selecionado lá na primeira carreira, trago ela para cima e derrubo o ponto. O ponto corre. Venho na primeira agulha, que caiu o ponto, refaço. E agora, ao invés de colocar na agulha da direita, eu levo para a primeira, invertendo a posição que eu fiz antes. Apanhei a agulha, essa não recebe ponto.
Eu vou fazer intercalado. Uma recebe e a outra não. Uma recebe e a outra não. Recebeu o ponto. Essa outra não recebe. Trago as agulhas para cima, faço 2 carreiras. Seleciono novamente. Empurro a agulha lá para baixo, que solte o ponto. Sempre na mesma agulha que eu comecei antes, refaço o ponto. Agora, ao invés de levar para a primeira, levo para a segunda. E venho nessa também. Para esse ponto ficar bonito, é esse o trabalho. Cuidar qual é a agulha que foi feito o transporte na carreira de baixo. Primeiro eu levei na primeira agulha, agora levo na segunda. E sempre uma agulha recebe 2 pontos do lado e a do meio não. Esse trabalho ficaria muito bonito numa manta de bebê. Ele realça bem, ele fica fofo. E dependendo da lã que é usada, pode ser uma lã mais grossa, ao invés de 3 fios industrial, como eu estou usando aqui, uma lã mais grossa faz um volume maior ainda. Trago as agulhas todas para cima. Faço 2 carreiras. Seleciono novamente, empurro os pontos para baixo, ele solta o ponto. Ele não vai desmanchar até o início do trabalho, porque ele foi sempre a mesma agulha. Então, ela não tem aonde correr. Começo na lateral, levo para o lado, para o outro e para a mesma agulha. Essa não recebe ponto, vai nessa, recebe 2. Essa não recebe e essa recebe 2. Já dá para perceber que esse ponto vai ser usado no lado avesso, né?
Trago as agulhas todas para cima. 2 carreiras. Seleciono novamente. Empurro a agulha lá para baixo, ela solta os pontos e eu começo tudo novamente. Essa primeira agulha recebeu na carreira de baixo. Agora ela fica somente com o ponto dela e a vizinha ganha 2 pontos. Eu falei em manta de bebê, ficaria bonito, mas também uma manta de pescoço, um echarpe, uma cortina ou almofada, ou uma blusa mesmo para verão, feita com esse ponto aqui, ficaria um arraso, um show. Ele é repetitivo, ele não é um ponto difícil de fazer, ele é repetitivo. Bastando atenção no transporte de uma carreira e para outra, não tem como errar. Uma variação para esse ponto é, ao invés de fazer de duas em duas carreiras, fazer uma distância de 4, por exemplo. Aqui foram 2, faço mais 2, seleciono a mesma agulha. Não posso fazer em agulha diferente porque senão cairia e desmancharia o ponto mesmo. Trouxe para cima, levo bem para baixo, puxo o pente, ele desmancha. O ponto correu 4 carreiras, logo eu tenho que remalhar 4 carreiras. Venho aqui na lateral. Sempre começo por uma das laterais. Refaço 4 carreiras e coloco para a segunda agulha aqui. Na próxima, remalho 4, coloco na mesma agulha. Venho no próximo ponto que foi desmanchado, remalho 4, deixo essa, coloco na próxima. O trabalho é igual, só que ao invés de fazer a cada 2 carreiras, eu faço a cada 4. Ele vai ficar um pouco diferente do de baixo, mas também muito bonito. E a técnica é a mesma. Uma recebe 2 pontos e a outra não.
Trago todas as agulhas para cima. Quatro carreiras. Seleciono, empurro para baixo, puxo o pente, ele desmancha e venho na lateral de novo. Agora eu vou pôr para a primeira agulha. Sempre fazendo um intercalado. Uma recebe, uma não. Uma recebe, essa não. E assim eu vou fazendo a partir de um dos lados. Ele vai ficando um pouquinho mais fechado que o ponto de baixo, mas também tem esse efeito avesso direito. Outra variação desse mesmo ponto é não fazer todo o trabalho dessa forma, e sim deixando espaços em malha lisa. Suponhamos, eu vou selecionar uma agulha para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, num espaço. Deixo umas com malha. E seleciono novamente, uma para cima, uma para baixo. Essas que vieram para cima, eu transporto para o lado. Primeira carreira eu preciso transportar assim, sem derrubar o ponto. Duas carreiras, ergo a mesma agulha que eu transportei antes e solto o ponto para ele correr. Venho com o remalhador e remalho. Também escolhendo uma agulha, recebe 2 pontos. Essa próxima não recebe. Essa recebe 2 pontos e a próxima não recebe. Trago as agulhas para cima para trabalhar. Aqui também. Remalho, coloco nessa agulha. Esse outro ponto do lado também remalho e coloco numa agulha. Essa não recebe ponto. Essa recebe de um lado e do outro. Duas carreiras. Mesma agulha vem para cima, derrubo o ponto e refaço. Quem recebeu o ponto antes, não recebe. Coloco o ponto na agulha lateral. Assim fica um quadrado furadinho e um sem. Posso fazer ele seguindo sempre na mesma agulha ou fazendo quadradinhos mesmo. Uma quantia de carreiras furadinhas, depois mudo a posição. Existem variações do mesmo ponto. Aqui eu fiz a cada 4 carreiras e antes a cada 2. Aqui também dá para fazer, para ele sair um trabalho mais encorpado, não tão furado quanto o de baixo. Primeiro seleciono,
Empurro as agulhas para derrubar o ponto. Remalho e coloco na agulha de cima, intercalando uma com a ponto, uma recebe ponto e uma não. Uma recebe ponto e a outra não. Duas carreiras e assim o trabalho segue. Derrubo, remalho. E se eu não sei para que lado eu levei o ponto antes? É só observar aqui. Além de notar pela forma do ponto em si, você consegue perceber que aqui é um ponto mais grosso, você consegue sentir no dedo. Onde recebeu, ele é mais grosso do que onde não recebeu o ponto na carreira de baixo. E esse, então, é um ponto furado, vazado, feito para ser usado no lado avesso, com muitas variações. E aqui feito apenas na máquina. E aqui fazendo o mesmo ponto que nós fizemos antes apenas na máquina, eu vou usar com a frontura. Também selecionado um sim, um não. O único detalhe é que a parte da frontura, os pontos são para dentro. Na máquina eu tenho mais pontos do que na frontura. Fiz na regulagem 2 para 2 fios da industrial, mas adapta a regulagem de acordo com a lã que você está usando. Vou precisar da agulha de olho duplo para fazer o transporte. Então, primeiro ponto da frontura, chamo para cima e transporto para a máquina. Não na primeira agulha, na segunda. Aqui também eu preciso observar qual foi o ponto que eu transportei para qual agulha antes. Trouxe para cima. A próxima não recebe ponto. Igual aquele trabalho que foi feito na máquina. Uma recebe e uma não recebe ponto. Uma recebe 2 e a outra não recebe nenhum. Apenas fica com o ponto dela mesmo. É um ponto fácil de fazer, precisa só atenção, mas isso para todo trabalho precisa de atenção, então não é diferença nenhuma de trabalho. O único detalhe é que ele é mais demorado. Ele não é possível de ser feito com transportador de uma vez só, ou com o carro L, ou com qualquer outro trabalho. É só manualmente. Então, ele demora um pouquinho mais. Porém, o resultado é maravilhoso. Esse é um ponto também adaptado do tricô de agulhas para o tricô à máquina. Então, é mais rápido fazer na máquina do que manualmente. Só que ele é mais demorado, sim. Aqui,
Seleciono novamente as mesmas agulhas que estavam selecionadas antes. Lembrando, na frontura eu tenho uma agulha para dentro de um lado e do outro. A alavanca de deslocamento mínimo fica no P. Duas carreiras. E novamente, o mesmo ponto que eu transportei antes, eu transporto agora, só que não para a mesma agulha. Antes foi a segunda que recebeu, agora a primeira recebe, a segunda não. A terceira recebe 2 pontos, e daí já intercalo. A próxima não recebe, a outra recebe 2, e assim eu vou fazendo o transporte de pontos da frontura para a máquina. Quem tem a frontura, esse é um ponto muito bonito também para se fazer para trabalhos infantis, como manta de bebê, como casaquinho de bebê também, só que o casaquinho ele dá um pouco mais de trabalho, porque você precisa fazer as cavas, fazer aumentos para manga, fazer diminuições para o decote. Então o casaquinho ele sairia um pouco mais complicado. Mas para trabalhos retos, como manta de bebê, esse é um ponto muito bonito, ele fica fofo. Passei para cima, agora seleciono novamente, um sim, um não. Duas carreiras. E assim como o anterior, que foi feito apenas na máquina, eu faço ou a cada 2 ou a cada 4 carreiras. Aqui caiu o ponto para mim. Não tem mistério. Eu vou abrir um degrau da máquina, com o remalhador apanhar o ponto, remalhá-lo e colocar para a agulha de cima. Fecho a máquina. E vamos começar o transporte novamente. Uma recebe 2 pontos, uma fica apenas com o dela. Uma recebe 2 pontos e a outra não recebe ponto algum, fica apenas com aquele que ele já tem. Ao selecionar a agulha novamente da frontura, eu procuro observar isso. Ela está se chocando com essa da máquina. Ela está muito próxima. Então, não é ela a que vem para cima. Eu preciso chamar a agulha para cima, que ela fique bem na metade das agulhas da máquina. Trouxe uma, as outras vêm acompanhando a seleção um por um. Outra possibilidade também aqui, ao invés de usar a agulha de olho duplo, é usar o remalhador para tirar o ponto da frontura e colocá-lo para a máquina.
E o ideal sempre é que as agulhas da máquina estejam abertas para facilitar o trabalho, para não cair o ponto. E se eu não sei que agulha vai receber pontos agora, como é que eu faço? Abre um pouquinho a máquina, desce um degrau na frontura e observa qual agulha recebeu ponto na carreira de baixo. A carreira de baixo tem um destaque aqui diferente dessa. Então, essa recebeu pontos. Logo, nessa carreira agora, ela não vai receber. Quem recebe é essa vizinha dela. Só deixei ela para cima um pouquinho para ela receber ponto agora. Aí depois é fácil seguir as demais na lateral. Porque nem sempre começa-se e termina o trabalho num dia só, numa manhã só. Já que ele é um ponto demorado para fazer, eu preciso saber qual ponto vai ser transportado e para qual agulha. Essa é uma maneira de sabê-lo. E assim como todo trabalho em tricô ou crochê ou qualquer outra coisa, preciso de paciência. Quem não tem muita paciência, ai, que coisa mais demorada, aí não vai conseguir fazer esse ponto. Então, primeiramente, observa como ele é feito, faz uma amostra pequenininha, domina o ponto para depois trabalhar numa peça mesmo. Eu sugiro sempre fazer um caderno com amostras e dizendo como aquele trabalho foi feito, para não esquecer o ponto. E daí, quando você tem uma necessidade de um ponto especial, você já tem um caderno, um diário para fazer a consulta. Quem está começando em tricô precisa se organizar para saber fazer um trabalho ou profissional para venda dessa mercadoria no futuro para outras pessoas ou para si mesmo. Então, já trouxe os pontos para cima. Ergo as agulhas para a máquina trabalhar e seleciono na frontura um sim, um não. Até aqui eu fiz a cada 2 carreiras. Agora, como na máquina, aquela amostra que foi feita, eu também vou fazer a cada 4, para notar a diferença entre um e outro. 4 carreiras, transporto para a máquina. Essa recebe ponto. Essa próxima não. O mesmo trabalho, só que a distância entre carreiras furadinhas é de 4 carreiras em malha. E aqui o trabalho feito na máquina apenas, com 3 fios, ele fica encorpado. Poderia ser feito com 2 também, mas eu tinha esse mesclado que eu queria aproveitar para fazer a amostra e ver o resultado dele na amostra. A cada 2, a cada 4, e aqui intercalando malha e ponto furadinho. E aqui o trabalho também feito na frontura, a cada 2, a cada 4, e intercalando furadinho e malha canelada, malha um sim, um não. A diferença desse de 4 em 4 carreiras parece um losango que forma aqui.
e aqui embaixo um favo. Essa ideia aqui também, eu esqueci de fazer a amostra, mas ao invés de fazer uma diferença de ponto de 1 para o canelado, fazer uma quantia de carreiras de furadinho, uma quantia em canelado, uma quantia de furadinho, outra de canelado. Então, ele teria mais uma ideia para esse mesmo ponto ser aproveitado em tricô. É para ser usado nesse lado, porque o outro lado não tem muita graça. Da mesma forma que o feito apenas na máquina, esse lado ele fica muito bonito, enquanto nesse lado ele não tem uma forma de desenho definida. Pode ser passado, esse feito em máquina, ele pode ser passado, mas eu acho um trabalho passado achata justamente essa formação dele aqui. Essas, então, são amostras de ponto que foram feitos em máquina e frontura ou apenas na máquina, imitando o tricô de agulhas. Foi tirado de pontos de tricô à mão, adaptando para nós aqui na máquina de tricô. Ponto fácil, demorado, mas ele é fácil de fazer. Precisa de observação, precisa de atenção, mas isso também para qualquer outro trabalho que se faça. Nossa amostra de ponto para hoje é essa. Bom trabalho!